A enxaqueca é uma dor de cabeça muito intensa e latejante, que geralmente acompanha sintomas de náuseas, sensibilidade à luz, som e cheiros, além da tontura. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, é a sexta doença mais incapacitante do mundo, atingindo cerca de 31 milhões de brasileiros. É muita gente que sofre com enxaqueca. É muita gente sofrendo com enxaqueca, né? E segundo a Sociedade Brasileira de Cefaleia, apesar de existirem mais de 140 tipos de dores de cabeça conhecidos pela medicina, quase 80% dos casos são de enxaqueca ou cefaleia tensional. A boa notícia para quem sofre com essas dores é que já existe aqui no mercado uma cirurgia para tratar esse problema. E quem vai nos contar mais sobre esse procedimento é o cirurgião plástico Pedro Bersan. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo. Bom dia, Vanessa. Muito obrigado. Doutor, acho que para a gente começar falando, a gente falou que existem mais de 140 tipos de dor de cabeça, né? Às vezes a pessoa tem enxaqueca e não sabe que tem. Às vezes a pessoa está com uma simples dor de cabeça, acha que é enxaqueca. O que é a enxaqueca e como ela se demonstra na nossa cabeça? Eu costumo brincar com os pacientes que só quem tem enxaqueca sabe o que é enxaqueca, né? É um tipo de dor muito diferente daquela dor de cabeça que a gente pode ter ocasionalmente, quando está com mais fome, quando está cansado, quando está sem sono, que é uma dorzinha que incomoda, mas que fica ali e a gente consegue levar a nossa vida no dia a dia, toma um remedinho para dor e acaba conseguindo manejar isso bem. A enxaqueca é totalmente diferente, né? Igual vocês já introduziram, é uma dor geralmente pulsátil, que começa em um lado da cabeça e pode ou não passar para o outro lado durante as crises, vem acompanhado de vários outros sintomas, a fotofobia, que é o incômodo da luz, incômodo de som, cheiros, né? Pode ser desencadeado por um grande número de fatores, alimentação, principalmente vinhos, queijos, café, chocolate. Todos esses alimentos muitas vezes desencadeiam essas crises. A dor dura um tempo longo, né? Os pacientes têm às vezes 24, 48 horas, às vezes até uma semana continuamente com a dor intensa na cabeça. E a intensidade é tão grande, é tão forte, que isso prejudica a vida mesmo, social, a vida do trabalho, o relacionamento com as pessoas, amizades, casamentos, tudo fica muito prejudicado porque é uma dor extremamente incapacitante, né? Também vocês já introduziram a Organização Mundial de Saúde, considera que a enxaqueca deixa o paciente tão incapacitado quanto a tetraplegia, né? Em muitos casos. Então o paciente realmente não consegue sair da cama, não consegue sair do quarto para fazer as atividades do dia a dia. E é uma doença muito frequente, né? Quase 20% da população mundial tem enxaqueca em algum grau, e desses aí mais ou menos uns 10% tem uma enxaqueca muito grave, que vai mesmo prejudicar esse dia a dia. E doutor, o que causa a enxaqueca, né? São fatores genéticos, são fatores ambientais, o que causa essa dor? Olha, na verdade a gente não sabe muito bem, né? Existe alguma cascata de reações químicas no cérebro da gente, não da gente, mas das pessoas que têm enxaqueca, que se manifesta dessa forma, como uma dor intensa, né? A gente sabe que mecanicamente falando, o cérebro não sente dor. Existem neurocirurgias que são feitas até com o paciente acordado, o paciente precisa contribuir com algumas informações. Então o cérebro em si não sente dor. Mas esses pacientes que têm enxaqueca, por alguma razão, têm uma via metabólica que a gente não conhece muito bem, por isso que não existe um medicamento específico que trate todo mundo, mas que acaba evoluindo com essa manifestação de dor. O que a gente sabe, né, o que a gente conhece muito e sempre está observando são gatilhos, são situações do dia que vão desencadear uma dor, né, uma crise de enxaqueca, como a gente falou. Alimentos, sons altos, luzes fortes, privação de sono, excesso de trabalho, estresse, né? Cada paciente vai ter ali o seu gatilho, o seu ponto fraco, digamos assim, que vai ser o responsável por iniciar uma crise. E a enxaqueca, ela comete pessoas de qualquer idade ou existe uma faixa etária que ela é mais comum? Geralmente ela vem desde a infância. A grande maioria das vezes ela vem desde a infância. A criança já manifesta enxaqueca. Claro que ela tem mais dificuldade em comunicar, em tipificar essa dor, mas geralmente vem da infância. Nas mulheres é muito mais prevalente do que nos homens, né? Mais de 80% dos casos são em mulheres. Tem um caráter muito familiar. É frequente que mãe, filha, neta apresentem enxaqueca, então isso acaba passando de uma geração para outra.
e tende, em alguns casos, a depois da menopausa. Depois dos 45, 50 anos, um grande grupo de pacientes vai perceber uma melhora nessa dor. Mas quem tem enxaqueca geralmente já nasce com ela e vai ter que conviver por muitos anos. Mas o senhor falou que tem prevalência nas mulheres. Tem alguma explicação para isso? Por que a gente tá liderando esse ranking aí? Não quero fazer parte desse ranking. As mulheres lideram quase tudo hoje. As mulheres lideram quase tudo. Mas a gente não quer liderar. É questão de doença também, não, doutor? Mas tem alguma explicação? Não tem a gente explicação. Que lute. Existem várias explicações, né? A mais aceita delas é realmente a questão hormonal, até pela observação que a gente faz de que há uma melhora nas crises depois da menopausa, quando os níveis de hormônios são mais baixos. Então, as mulheres, por isso, provavelmente, acabam tendo mais enxaqueca, né? Existem algumas questões anatômicas também, principalmente que a gente aborda na cirurgia, que podem contribuir, mas não existe assim, uma explicação absoluta para vocês. E haja medicamento, haja tratamento. Por isso surgiu, então, a cirurgia para enxaqueca, né, doutor? Para a gente falar sobre essa cirurgia, né, que o senhor realiza, o que é a cirurgia para enxaqueca? Ela promete acabar com a dor de vez? Depende, né? A história da cirurgia de enxaqueca é muito interessante. Na verdade, ela foi descoberta por acaso em 2002 por um cirurgião plástico nos Estados Unidos, que começou a observar que os pacientes dele, principalmente em cirurgias faciais, exclusivamente em cirurgias faciais, relatavam que tinham uma melhora muito grande das crises de enxaqueca depois da cirurgia, né? Não era objetivo, ninguém sabia, ninguém conhecia isso, mas ele começou a perceber que isso se repetia com frequência e foi tentar entender o que estava acontecendo, né? E aí o que ele encontrou, o que ele percebeu? Que os pacientes que têm enxaqueca, eles têm, logo abaixo da pele, pertinho, né, exatamente onde a gente mexe nas cirurgias de face, nas cirurgias de pálpebra, de sobrancelha, tem uma compressão nervosa. Quer dizer, tem um nervinho que sai de dentro do crânio, passa pelo osso, e a hora que ele vai chegando próximo da pele, esses pacientes têm alguma estrutura ali que está, de certa forma, anômala. Um vaso sanguíneo, uma hipertrofia de um músculo que está maior do que o normal, ou mesmo o próprio orifíciozinho no osso é muito estreito, e esse nervo fica inflamado, fica irritado cronicamente por essa compressão, e aí o cérebro interpreta isso como dor. O que acontece lá dentro? É aquilo que a gente conversou, ninguém sabe ao certo. Mas ele encontrou esse gatilho, né? Esse mecanismo de estímulo para que a dor aconteça. E aí ele foi, claro, quantificando, foi criando todas as métricas, tudo para a gente ter a cirurgia de enxaqueca. Então, mais especificamente da sua pergunta, a gente considera que a cirurgia tem um resultado positivo, né, um resultado favorável, quando o paciente, depois de 6 meses a 1 ano, vai apresentar uma melhora maior do que 50% em 3 aspectos relacionados à enxaqueca. A frequência das crises, né, ele tem que diminuir pelo menos pela metade, a intensidade dessas dores, né, então tem que deixar de ser uma dor totalmente incapacitante para ser uma dor que ele consiga lidar, de certa forma, no dia a dia. E a duração das crises. Como eu falei para vocês, às vezes a crise dura 24, 48 horas, às vezes uma semana, 15 dias. Né? Então, isso aí também tem que reduzir pela metade. 90% dos pacientes, né, em diferentes estudos, em várias partes do mundo, 90% dos pacientes se encaixam nessa situação. Eles têm essa melhora de mais de 50%. Existe um grupo extremamente privilegiado, de mais ou menos 10 a 15% dos pacientes, que realmente nunca mais voltam a ter nenhuma crise de enxaqueca. Né? E existe um grupo um pouco desfavorecido, que mesmo com esse tratamento vai ainda apresentar uma melhora inferior a 50%. Mas aí a cirurgia ela é indicada em todos os casos de enxaqueca ou não? Ela é prescrita em determinados casos? A gente geralmente seleciona os tratamentos cirúrgicos em geral, e o da enxaqueca também, principalmente para os pacientes que têm uma doença mais difícil de controlar. Né? Exatamente como a gente falou, o tratamento da enxaqueca não é com antipirona, com Tilenol, né? São medicamentos mais potentes, digamos assim, que têm mecanismos de ação diferentes, e esses tratamentos, primeiro, eles têm um custo muito elevado, segundo, eles trazem também efeitos colaterais importantes que podem atrapalhar no dia a dia dos pacientes, e, além disso,
Não é infrequente, na verdade é até bastante frequente, que mesmo com esse tratamento otimizado, com todas as classes de medicamentos, hoje tem medicamentos injetáveis, né, bioidênticos, mesmo assim esses pacientes continuam tendo um prejuízo importante, né, na qualidade de vida, que são os pacientes que a gente considera que têm enxaqueca grave. Esses são os melhores candidatos, né, assim como aqueles que não toleram bem os efeitos colaterais dos medicamentos. Gente, falando da parte técnica operacional, basicamente seria cortar um pedaço desse nervo, a cirurgia, da prática. Como é que ela funciona? Corta a testa, corta atrás? Como é que é? É até uma pergunta interessante, porque muita gente me indaga mesmo, pô, mas você é cirurgião plástico, o que você está tratando de enxaqueca, né? A cirurgia é bastante simples em termos técnicos. A gente não corta o nervo. Na verdade, o que a gente faz? A gente sabe exatamente onde o nervo sai de dentro do crânio. Quem tem enxaqueca, quem está assistindo tem enxaqueca, vai me responder essa pergunta sem a menor dúvida. Onde começa a sua dor? A dor sempre começa num ponto específico, que são os pontos em que o nervo sai de dentro do crânio. Então, acima dos olhos, na lateral da cabeça, dentro do nariz, atrás do pescoço, próximo ao ombro, são os pontos mais frequentes, né? Ninguém fala a minha enxaqueca começa aqui no meio da cabeça. Nunca. Né? Porque aqui não tem um nervinho. Então, ela sempre vai começar nesses pontos que a gente anatomicamente conhece. E aí a gente vai fazer um pequeno corte na pele, dentro das pálpebras, para ficar bem escondidinho, ou aqui dentro do cabelo. As cicatrizes ficam praticamente imperceptíveis e vai achar esse nervo, dissecar com bastante cuidado, com o microscópio, para preservar o nervo, porque ele é importante para a sensibilidade, e tirar essas compressões, né? Tirar o músculo, tirar o vasinho sanguíneo anômalo que tiver ali e que está comprimido. Tirar aquilo que aperta. Exato, né? aí o nervo vai voltar a correr livre, né? No trajeto que ele deveria anatomicamente estar, e vai parar de mandar essa informação de compressão, de irritação que o cérebro interpreta como dor. Esse tratamento, ele é feito em conjunto com o neurologista? Como que funciona essa relação e essa interdisciplinaridade? Isso é extremamente importante, né? A enxaqueca é uma doença multidisciplinar, tanto neurologista, terapeuta ocupacional, acupunturista também pode ajudar em muitos casos. É uma doença complexa mesmo, porque a gente realmente, muitas coisas a gente ainda não conhece. Não é só uma dor de cabeça, de forma alguma. Então, a gente sempre tem uma equipe, né, que acompanha os pacientes, tenta o tratamento clínico, às vezes esse tratamento falha. Muitas vezes a gente consegue complementar esse tratamento, né, como eu falei aí, os 80% que nem melhoraram 100%, nem ficaram para trás, os que melhoraram 50%, ainda podem ter um benefício extra, né, com o tratamento clínico associado. Então, a gente sempre tem essa interdisciplinaridade mesmo. Doutor, você falou assim que é um procedimento super simples, né? Como é que é essa recuperação do paciente e pode ser que causa efeito colateral? Qual que é o efeito colateral e a recuperação? A cirurgia realmente é uma cirurgia bem rápida, né? Eu costumo brincar que é uma cirurgia bem anatômica, né? A gente vai seguindo aquela estrutura e não tem como se perder. Então, o paciente interna de manhã, depois do almoço já está em casa. A recuperação costuma ser sem grandes eventos, né? Existe um pouquinho de roxo, um pouquinho de inchaço, como toda cirurgia deixa. E, eventualmente, alguns pacientes têm um pouco de perda transitória da sensibilidade na região que a gente opera. Porque da mesma forma que eu estou manipulando o nervo ali, ele pode ficar um pouquinho irritado e incomodar nos primeiros dias. Mas o efeito colateral mais importante é justamente esse, ficar com um pouco de sensibilidade diminuída de forma temporária, depois de algumas semanas ou alguns meses ela tende a voltar ao normal, mas não tem um risco importante, como algumas pessoas pensam, de alterar movimentos da face, por exemplo, porque são nervos distintos, que estão em trajetos diferentes, né? Não é uma neurocirurgia, a gente não vai operar dentro da cabeça. Então, assim, a recuperação é bastante tranquila, geralmente os pacientes voltam a todas as atividades normais com 5 a 7 dias, que a gente tira os pontinhos. Seria uma cirurgia mais superficial, então? Uma cirurgia de superfície, né? Como a grande maioria das cirurgias plásticas. Já saiu de lá, já faz efeito ou demora um pouquinho? Geralmente já sai de lá, já faz efeito. Então, o pessoal que tem interesse em fazer a cirurgia pode entrar no bloco cirúrgico já assim, ciente que pode sair dali sem esse incômodo. Essa é a ideia, né? A gente tem alguns pacientes que demoram um pouquinho para perceber essa melhora, também pelo que a gente estava comentando, né? Da mesma forma que o nervo está comprimido pela musculatura ou pelo vaso sanguíneo, eu também vou ter que manipulá-lo de certa forma na cirurgia. Isso pode irritar o nervo e dar um pouquinho de dor. Mas isso passa, essa irritação passa em alguns dias e aí o benefício já deve vir.
Quem está vendo a gente ainda deve estar super Sim. feliz, né? Essa é uma cirurgia que precisa ser feita de forma particular. Qual que é em média o valor dela? A maioria das vezes sim, né? O valor vai depender muito, é muito difícil a gente falar de valor sem examinar, Sim. justamente por causa daquilo que eu te falei. Tem paciente que vai ter dor aqui, tem paciente que vai ter dor aqui, tem paciente que vai ter dor na cabeça inteira. Então isso vai variar bastante. Eu costumo fazer a seguinte comparação. A gente sabe que os medicamentos para tratar enxaqueca não são baratos. E são de uso contínuo. Então, geralmente, o que o paciente que tem uma enxaqueca grave vai gastar de medicamento durante um ano, isso sem contar tudo que ele perde de falta ao trabalho, né, eventos sociais e tudo, mas o que ele gasta com medicamentos de alta tecnologia durante um ano é aproximadamente o que ele vai precisar investir na cirurgia de forma definitiva. Obrigado, Pedro, viu, doutor? é um assunto, né, que é muito interessante. A gente deixou aqui na tela o arroba da clínica do senhor. Quem tiver dúvida pode entrar lá no Instagram, mandar mensagem. Claro, vai ser um prazer. A gente está sempre à disposição para esclarecer o que puder, para avaliar na consulta, examinar direitinho, que a cirurgia traz bastante benefício mesmo. Os pacientes ficam muito satisfeitos. Está aí na tela, Clínica Bersan. Isso. Doutor, muito obrigado, viu? Muito Eu que obrigada. agradeço, Vanessa e Thiago, foi um prazer.